Salve, salve, alunos! Então, essa nossa videoaula, nossa aula vai ser sobre logística em tempos de pandemia. É uma discussão muito atual, né? Porque nós estamos passando por uma pandemia do coronavírus e Covid-19. Então, assim, qual é o papel da logística? Como está afetando a logística? Qual é o papel da logística, né, dentro da pandemia e como essa pandemia tem afetado a logística? Nós vamos falar desses dois aspectos hoje, tá? Nossa aula vai ser sobre isso. Então, a importância da logística na pandemia, né? Então, qual é o papel da logística, né, para ajudar no combate ao coronavírus? Então, qual é o papel da logística no combate ao coronavírus? Então, primeiro, abastecer de materiais os hospitais. Por que abastecer de materiais os hospitais? Porque os hospitais, eles precisam de respiradores, eles precisaram comprar vários equipamentos, né? Respiradores, EPIs, que é equipamento de proteção individual para todo mundo que trabalha no hospital, né? Máscara, toucas, roupas especiais, máscaras que não eram utilizadas, aquelas de acrílico que agora são, enfim. E os hospitais precisaram, então, se equipar. Então, a compra desses materiais é feita pela logística. E até o seguinte, muitos materiais são importados. Por exemplo, no caso do governo do Maranhão, os materiais que vinham da China costumavam passar pelos Estados Unidos, Canadá e vir para o Brasil. Acontece que os Estados Unidos e Canadá estavam pagando mais para a China e os materiais ficavam lá. Então, o que aconteceu? O governo do Maranhão, o Dino, governador do Maranhão, ele fez a importação de respiradores, de máscaras. Se não me engano, foram 107 respiradores, né, que ele comprou e 200 mil máscaras da China. E esse material, então, ele fez um novo trajeto, né? Ele teve que alterar a rota, fazer uma nova logística de importação desse material para que não passasse nos Estados Unidos e Canadá. Então, ele fez essa importação, chegou no Porto de Santos, mas chegou pela Etiópia. E daí ele conseguiu, foi o primeiro estado brasileiro que conseguiu importar esse material da China. Então, olha só o quanto a logística é importante, né? Então, é traçar rotas, é importar. A gente sabe que existe um controle rigoroso nas alfândegas, então, de sanitário, para higienizar todo o material que está chegando do exterior, principalmente da China. Então, a gente tem assim uma alfândega com pessoal reduzido e com vários protocolos a se seguir. Então, o material demora muito para sair da alfândega. E pensar nessa logística, então, de importação desses respiradores, máscara, etc., de testes e etc., é muito importante nesse momento, ok? Exportação e importação foram prejudicadas, né, pessoal? Porque, assim, os nossos portos, nossas áreas de exportação e importação, principalmente os nossos portos, a vigilância sanitária fechou algumas áreas de importação e exportação e vários países deixaram de comprar alguns produtos, né? Então, assim, a gente sabe que essa área de exportação e importação ficou prejudicada. Sabemos que tem produtos perecíveis, né? Soja, milho, que estamos numa situação bem complicada nesse sentido, que é preciso, então, procurar outros mercados, refazer rotas de transporte e etc. O transporte de produtos essenciais foram mantidos, né? Então, de alimentação, por exemplo, os produtos alimentícios, esse transporte está acontecendo normalmente pelo Brasil, mas os não essenciais teve uma queda abrupta,
né? Então, assim, por exemplo, as transportadoras que trabalhavam com transporte de roupas, por exemplo, estão sem fazer esse transporte, que a gente sabe que o comércio de roupa e desses artigos que não são essenciais, primeiro que muitos lugares do Brasil, as lojas desses artigos não essenciais estão fechadas. E segundo, que até mesmo o consumidor está evitando de comprar, né? Porque está uma incerteza tão grande de emprego, de mercado, da economia, que as pessoas não estão comprando o que não é essencial. Houve uma mudança, né, abrupta no padrão de consumo, e isso impactou fortemente na logística. A mudança de consumo foi: as pessoas agora não saem para consumir em bares e restaurantes, elas pedem para entregar, então é o delivery. O delivery teve aumento de 30%, né, com a pandemia, então aumentou muito. E outra, empresas, né, restaurantes que não funcionavam com delivery, agora na pandemia tiveram que funcionar para delivery para manter um mínimo de rendimento para pagar aluguel e etc., que são contas fixas, né? Houve um desabastecimento de produto que tem muito a ver com a logística, né, gente? Álcool em gel faltou aqui em Patrocínio, faltou nos supermercados álcool em gel, luva, que tem a ver com o quê? Com controle de estoque, controle de vendas, com pedidos, né? Então, luvas, máscaras e produtos de cesta básica estão sendo altamente requisitados, né? Os consumidores estão comprando muito esses itens, então os supermercados têm que ficar de olho com relação a isso. O comércio digital aumentou 13% nessa época, então assim, as entregas estão acontecendo pelo correio e pelas transportadoras, né? A gente observa também, então, que além do pessoal que está na linha de frente nos hospitais, que são os profissionais da saúde, existe o pessoal também que está na linha de frente, que são os entregadores, né? Então, os entregadores que fazem delivery, que entregam os produtos do e-commerce, todos eles também estão numa linha de frente aí, né? Estão bem expostos ao vírus, né? A essa pandemia. As vendas online, né, de supermercados teve 96% de aumento. Então, com o isolamento social, os supermercados é um lugar de contaminação do vírus, né, de aglomeração. Então, cresceu demais a venda dos supermercados online, né, pelo site. Então, isso também aumentou bastante no Brasil. E qual que é o problema disso? É que os supermercados, normalmente, eles têm 5%. Quem trabalha com e-commerce, né? Quem trabalha com vendas online de supermercados. Por exemplo, aqui em Patrocínio são raros, né? Mas os que trabalham, o faturamento do online não chegava a 3% da renda do supermercado, faturamento do supermercado. E nessa época cresceu demais, cresceu muito. Então, se ele tinha apenas um entregador, agora ele teve que contratar mais entregadores. Se era uma Kombi que fazia as entregas, agora vai ter que ser um caminhão. Então, eles estão tendo que se reprogramar todo o setor de entrega do supermercado. Controle de estoque e renegociação. Então, por exemplo, bares e restaurantes que em muitas cidades estão fechados, Uberlândia, Patos, estão todos fechados, eles tiveram que renegociar o seu estoque, porque tem estoque de produtos perecíveis, né, de carne, etc. Teve que renegociar com o fornecedor, às vezes era um açougue, e falou, olha, você pode vender esse tanto e depois eu compro, e depois você me entrega mais para frente, quando eu voltar a funcionar. Congelar, o que é produto perecível teve que doar, teve que fazer promoção, entrega, enfim. Tá sendo um momento também de controle rigoroso de estoque, porque não pode haver nenhuma perda
qualquer perda significa um prejuízo ainda maior. Então, por exemplo, setor alimentício, esse controle de estoque tem que ser muito rigoroso, né? Porque com as portas fechadas, só fazendo delivery, não pode haver perdas. Transporte rodoviário, fornecimento de alimentação para os caminhoneiros, né? A gente sabe que os caminhoneiros estão rodando o país. E o que acontece? Muitos restaurantes de estrada, através dos decretos, né, estaduais e municipais, tiveram que fechar. E daí os caminhoneiros não tinham onde fazer as refeições. Então, a gente teve esse problema de abastecimento mesmo para os caminhoneiros, né? Teve também logística de distribuição de doações, por exemplo, aqui eu sou voluntária da CUFA, aqui em Patrocínio, nós recebemos doações, então assim, como que nessa época de pandemia a gente vai coletar as doações e vai entregar essas doações, como que a gente vai fazer tudo por aplicativo, então a gente vai ter que doar por aplicativo, receber por aplicativo, e se for, que acontece? A população carente não tem celular para baixar esses aplicativos, então como que a gente vai até a casa das pessoas? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Logística de distribuição, por exemplo, até do auxílio emergencial que o governo federal está liberando. Por quê? Porque teve que escalonar por datas, teve que ser por aplicativo, a conta é online, não, né, para as pessoas não precisarem ir ao banco abrir uma conta. Então, a Caixa mesmo abre online essa conta virtual. Então, teve que ser tomado várias medidas logísticas mesmo para distribuição desse auxílio, né? Então, olha só, o quanto que a logística é importante e o quanto que ela está sendo essencial nessa época de pandemia. Eu queria ressaltar isso com vocês. Eu queria falar que saiu uma pesquisa, né, do New York Times, falando sobre as pequenas e médias empresas, falando que 25% das pequenas e médias empresas aguentam apenas 13 dias fechadas. A partir disso, elas começam a falir, né? Mais que 50% das empresas, ou seja, metade das empresas, conseguem ficar até 27 dias fechadas, né? A partir disso, apenas 25 que conseguem 62 dias fechados. Então, a gente vê que a gente tem lugares, por exemplo, Uberlândia, que está aí agora começa a pensar na flexibilização, e algumas muito por causa das empresas pequenas e médias sofrem muito, né, com o comércio, mas é necessário, porque a gente viu que às vezes não há um decreto, as pessoas não respeitam, né, a não aglomeração. Então a gente está vendo isso acontecer aí no país também. Então, olha só, as empresas que não trabalhavam com delivery ou não trabalhavam com entregas, que agora tem que fazer, então às vezes monta site, monta Instagram e começa a vender, aí vende para o país todo, porque não tem, que as lojas de roupa, por exemplo, aí começa a vender para o país todo, e agora, como que eu vou distribuir? Bom, pelos correios, a gente vê aqui que eles têm uma boa taxa de entrega sem o atraso, então ainda é uma boa opção que as pessoas ainda podem utilizar. Bem, pessoal, eu resolvi falar então sobre a logística pandemia, vendo que a logística é essencial então nessas épocas. E a nossa próxima aula, a gente vai ter uma prova, então eu pensei em fazer uma revisão. Então, logística, que ela é? Ela é uma parte da cadeia de suprimentos, que ela faz tanto o fluxo direto quanto o reverso de informação, de bens e de serviços. Existem 3 áreas principais da logística: de suprimento, a logística de produção e a distribuição física. A de suprimento é aquela que faz a matéria-prima chegar, é o fornecimento, né? A logística de produção é aquela de fabricação dentro da empresa, e a distribuição física é para chegar até o consumidor final.
A gente viu a diferença entre logística humanitária e logística empresarial, que a logística humanitária, ela não visa o lucro, ela visa salvar vidas, enquanto que a logística empresarial visa o lucro, né? A gente viu a logística de última milha, que é a logística de última milha, a logística do varejo. A gente viu várias técnicas de logística de última milha, né? Como os containers urbanos, a gente viu o Milk Run, a gente viu várias técnicas de logística de última milha. A gente viu as caixas receptoras da Amazon. Então, tudo isso são técnicas utilizadas na logística da última milha. Para quê? Para que essa logística do varejo, né, não seja mais correta possível. A gente teve uma videoaula sobre logística reversa, outra sobre transporte rodoviário e outra sobre terceirização de transporte. As videoaulas, então, estão todas lá. Então, estão todas no Virtual IF, no meu canal no YouTube. Os meus slides das aulas presenciais que a gente teve estão todos, então, no Virtual IF. E eu coloquei aqui os pontos principais, então, aqui de saber as diferenças e saber as técnicas que são usadas na última milha, que para nossa prova, né? Que será, então, na próxima aula, ok? Muito obrigada, alunos. Até a próxima.